Olá, olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo aí em diferentes horários, em diferentes time zones. Eu sou a Raquel Curvelo, aqui da HubSpot. Eu cuido da nossa área de PR e Brand Awareness para a nossa operação brasileira. E hoje eu tenho a honra de estar aqui com uma série de convidados super especiais para falar sobre inteligência artificial para lideranças de marketing. Então, eu vou começar aqui compartilhando a minha tela com vocês e a gente vai dar as boas-vindas para esse pessoal super bacana que está aqui com a gente hoje para esse evento maravilhoso. Vamos ver como é que nós estamos aqui. Então, como falei, vamos falar aqui hoje sobre IA para lideranças de marketing. Eu estou aqui com um time super, super legal. O Gustavo Stock, que é CEO da DC CMOs. Oi, Gustavo, tudo certo? Bom dia, pessoal. Bom dia, Hack. A Letícia de Pádua, que é gerente de marketing da Distrito. Tudo Oi, bom, Lê? gente, tudo bem? O Vinícius Chacon, que é VP de marketing da Pareto. Tudo bom, Vinícius? Tudo certo, bom dia pessoal, um prazer aqui estar com vocês. E a Karina Balan, que é gerente de marketing aqui da HubSpot também, olha para as nossas áreas de Field Marketing e Customer Advocate. Oi, Kari, tudo certo contigo? Oi, Hack. Oi, pessoal. Muito obrigada aqui por receberem a gente aqui nesse webinar e por estarem todos aqui. Perfeito. Então, para começar aqui hoje, a gente vai dar início ao nosso evento aqui daqui a alguns minutinhos, mas enquanto todo mundo chega, enquanto todo mundo se acomoda para a gente ficar aqui bonitinho no nosso evento, queria saber de vocês, conta para a gente no chat o teu nome, o teu cargo e a tua empresa e de que cidade vocês estão falando. Deixa eu dar uma olhada. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para todo mundo. Deixa eu ver. A Cecília Oliveira é coordenadora de eventos na Solides Tecnologia em BH. Tudo bom, Cecília? O Cauê, do marketing da Nuvem Shopping em São Bernardo do Campo. O Leonardo, marketing da Trust Control em Fortaleza, ô meu Nordeste. Tudo bom, Rodrigo? Marketing da Sinergia Educação no Rio de Janeiro. A Sara, head de marketing da Neuramed. O Eduardo, da V4 Company aqui em Campinas também. A Jade, coordenadora de marketing na Stock. Estou vendo bastante lideranças aqui. Muita gente de São Paulo, Daniela da Full Hold, Fabiana da AM Com em Blumenau, Lauren da Cortex Intelligence, tudo bem? O Jimmy da Proxy em São Paulo, tudo certo? Gente, muita gente de São Paulo, muita gente de VH, várias pessoas de Curitiba, Piracicaba, Blumenau, Vi Fortaleza, Vi Nordeste também. Olha só o Luciano Brito de Macapá, no Amapá. Gente, olha o norte do Brasil representado aqui. Tô adorando ver todo mundo. Gosto muito dessa interação no chat, pessoal. Já vi muita gente perguntando no chat também se essa gravação vai ficar disponível para vocês depois do evento. Vai ficar, gente. Aqui não tem essa não, vamos ficar com a gravação, a gente joga no nosso canal no YouTube, vocês recebem depois, ficar tudo certo. Então, vamos começar. Eu já falei aqui quem sou eu no jogo do bicho, mas eu sou a Raquel Curvelo, gerente de marketing de PR, Demand e Brand Awareness aqui da HubSpot. E, como falei aqui também, nós estamos gravando essa sessão. Nós vamos enviar esse conteúdo para todos vocês depois do webinar, então não se preocupem. Eu vou explicar só rapidinho para vocês a logística aqui do nosso Zoom, tá? Então, vocês estão vendo aqui o Zoom, a gente já conhece a plataforma de eventos e webinars que a gente usa aqui. Vocês podem usar a seção de Q&A aqui embaixo para mandar suas perguntas. Por favor, usem essa seção, porque aí a gente consegue ver as perguntas específicas para cada um dos painelistas e responder as suas perguntas no final do evento, na parte de Q&A, tá? No chat, usem o chat para interagir entre vocês, para trocar figurinha, para falar um pouquinho sobre o que a gente está apresentando, tá? E a gente vai fazer um teste. Eu queria que vocês mandassem para mim agora no chat do Zoom como a equipe de vocês está usando IA hoje na empresa de vocês. Vamos ver.
Eu tô adorando, o pessoal já tá mandando o perfil do LinkedIn aqui, muito bom. O Douglas Pires, ele não está usando IA ainda. Então acho que esse webinar vai ser uma ótima oportunidade para você e para o seu time para começar a usar, hein, Douglas? A Verônica Souza está usando IA para corrigir textos e adequar linguagens. O Bruno está usando na criação de texto, automação e atendimento. A Maiara em textos para posts e manipulação de imagens. Olha, tem vários processos diferentes aqui, hein? A Verônica para automatizar processos repetitivos. Silvio, basicamente para texto e alguma coisa de criativo. Então, estou vendo que bastante gente está usando aqui a IA para conteúdo. Interessante, bastante interessante, né? Para texto, tem gente que ainda não está usando para nada. O chat GPT ali. Legal, gente. Dá para entender, então, que nós temos bastante usos aqui de IA para ajudar com conteúdo, para ajudar com texto, algumas pessoas para ajudar com imagem. Hoje a gente vai mostrar vários outros usos diferentes de IA, então vai ser super legal para todos vocês aqui hoje, tá? Então, qual que vai ser a nossa agenda do evento hoje? A gente vai começar falando de priorização e KPIs de inteligência artificial para 2025 com o Gustavo. Então, ele vai dar um overview aí para a gente dessa parte de priorização, que é super importante. Depois, a Karina vai falar das nossas ferramentas de IA aqui dentro da HubSpot. Em seguida, a Letícia vai trazer um case ao vivo, que é como a gente tem colaborado com o pessoal da Distrito com o uso da IA da HubSpot no Distrito. Também teremos o Vinícius falando aqui do caso ao vivo de uso da IA com o time da Pareto. E, finalmente, vamos ter aí uma sessão de perguntas e respostas com todos os nossos convidados. Beleza? Então, vamos começar hoje, gente? Acho que o início desse evento vai ser super bacana. Aqui para a gente, vamos falando, colaborando dentro do chat, mandem as suas perguntas dentro do Q&A e eu vou passar a bola aqui para o nosso colega, o Gustavo, que vai mostrar para a gente como priorizar e mensurar projetos com o uso da inteligência artificial. Vamos Olá, lá, pessoal. Gustavo? Muito bom. Bom dia a todo mundo aí do Brasil inteiro. Feliz por estar aqui com vocês. Obrigado a todo mundo pelo convite e esse timaço que a gente vai poder trocar hoje. Eu vou pedir, agora eu já consegui acesso aqui para compartilhar. Vou estar compartilhando a minha tela com vocês, só para garantir que já estão vendo aqui 100%. Tudo bem? Muito bom, pessoal. Eu sou o Gustavo Stock, sou CEO e fundador aqui do DCMOs. DCMOs é um ecossistema que existe desde 2018, focado em lideranças de marketing, né? E aqui a gente vive todos os dias os desafios e dores dos profissionais de marketing, em especiais dos líderes das principais empresas do mercado. Hoje, o nosso ecossistema atua em diferentes frentes com essas empresas, em especial desenvolvendo as lideranças, trabalhando os pilares principais deles dentro das organizações, seja no B2C, seja no B2B, né? Hoje são mais de 700 membros dentro desse ecossistema. Tem as nossas frentes de tecnologia também, educação, e hoje está dividido assim, né? Educação, comunidade, empregabilidade e tecnologia para lideranças de marketing e seus times. Bom, meu desafio aqui ele é muito legal, porque a gente aqui é apaixonado por inteligência artificial, já desenvolvemos e trabalhamos as frentes de inteligência artificial há bastante tempo, e o grande desafio que a gente vê nesse primeiro momento tá acontecendo muita coisa, é muito rápido e a maioria das pessoas e empresas não tem clareza de por onde começar, o que fazer de fato. E muitas das vezes o que a gente percebe é aquele FOMO, né? O medo de ficar de fora da oportunidade. Saiu a nova IA chinesa, saiu vídeo, saiu texto, saiu imagem. Pô, agora já não é ChatGPT 4 ou já é O3 Mini Write. Como é que eu ando nesse universo todo? O que que eu vou fazer? Não, agora já não é. Ontem, inclusive, fiquei super empolgado, apresentei ontem em um evento nosso. A Microsoft apresentou agora o conceito de texto, de imagem para videogame. Você vai fazer um videogame a partir de um prompt gerando uma imagem. Então, olha a velocidade que as coisas estão acontecendo. E quando a gente olha para os nossos líderes aqui dentro do ecossistema do DCMOs,
ou os alunos da formação de Head Marketing ou das outras formações, a gente vê esse desafio. Legal, tem muita coisa acontecendo, mas como que eu provo para o meu C-Level que implementar IA de verdade, de maneira estruturada, faz sentido? Porque eu preciso do budget do RH, eu preciso do budget do CFO. Não adianta só eu lá utilizar o ChatGPT ou uma ferramenta ou de maneira isolada pela organização e não conseguir pensar em como isso vai gerar valor de verdade. E aí tem um dado de um relatório que eu gosto bastante. Depois, se quiserem, me adicionem lá no LinkedIn, eu compartilho com vocês alguns desses relatórios, que é esse relatório da Gartner, que ele traz o seguinte, né? Entre 20% a 80% do potencial produtivo de IA se perde no processo, seja por falta de uso adequado, curva de aprendizado, barreira de adoção. E é muito curioso, eu não vou falar o nome da empresa em específico aqui, é uma empresa mundial, mas esse relatório aponta um dado curioso. Ele diz assim, olha, tem plataformas que prometem 25% de aumento de produtividade, mas a entrega real é 2%. Há uma perda massiva dessa real produtividade. E uma outra coisa importante quando a gente fala de inteligência artificial aqui é dividindo os caminhos, né? E a generativa básica na interface de chat, onde eu insiro um texto e recebo algum retorno dessa inteligência artificial, e o caso dos agentes de maneira geral. Um grande desafio que a gente vê nessa frente aqui legal, a gente vai transformar isso em produtividade. Mas como é que a produtividade vai gerar resultado de verdade? Como é que eu sei se de fato essa produtividade virou dinheiro, ou virou resultado para a operação, ou virou algum indicador de escala, ou de performance? Esse é o desafio. Produtividade por produtividade, eu posso ter uma produtividade vazia. Eu tenho mais tempo sobrando, mas esse tempo não foi alocado em nada de verdade, ou não foi direcionado para nada estrategicamente, ou eu estou deixando meu time mais ansioso. Então, o indicador sozinho é um problema, o indicador sem estratégia ele pode canibalizar outras estratégias. Esse é o grande desafio. Então, o que que a gente pode fazer aqui? O primeiro passo que eu sempre falo sobre qualquer implementação de IA, seja do nível de texto para imagem, texto para vídeo, texto para texto, agente, né? Ou seja, automações inteligentes que fazem várias coisas dentro da organização em diferentes departamentos, é mapear as tarefas repetitivas, as principais tarefas que você tem dentro da organização. Documentar os padrões para você entender. Você não automatiza, você não escala nada que você não entendeu manualmente como funciona. Você precisa do processo, você precisa do indicador, você precisa das informações. E uma coisa permeia todo o universo de IA, que é o prompt, o comando, a solicitação. E você só consegue criar um excelente comando, uma excelente solicitação, seja para IA generativa no chat ou no agente, se você entende bem do processo. Então é isso, identificar os gargalos, identificar as métricas, compreender cada processo detalhadamente, né, antes de aplicar no chat e automatizar. O nosso tempo aqui é curto, mas a gente vai ter um tempo para discussão e perguntas. Então, eu tenho aqui pelo menos 6 etapas que a gente pode entrar quando a gente fala nas lideranças e discute muito aqui nas mentorias, consultorias dentro do DCMOs, que é, eu preciso identificar e documentar. Eu preciso classificar e categorizar. Depois eu preciso analisar essas oportunidades, definir as KPIs ideais, analisar a viabilidade disso e ver as interconexões e dependências. Eu dei um exemplo ontem sobre agentes, né? Eu tenho um agente de SDR que faz o que a gente chama de agentes verticais e agentes horizontais. Um agente vertical faz uma coisa única, muito bem feita. Eu posso ver a interdependência ou interconexão desse agente com uma outra área ou com uma outra função dentro do mesmo departamento, mapear esses processos e atacá-los, certo? Só que para isso, eu preciso ter uma clareza de objetivo. Qual que é o objetivo da IA dentro da minha organização? É acelerar a produção de conteúdo, é melhorar a conversão, é escalar com produção de imagem, que é isso fantástico que a gente vai ver com o pessoal da Pareto logo mais. O que que eu quero, de fato, fazer com a IA dentro da organização? É otimizar a experiência do cliente, é aprimorar a análise de dados. Uma vez que eu defino um objetivo, eu começo a poder utilizar a IA de fato de maneira estratégica, tá bom? Se não, eu vou ter iniciativas isoladas, certo? Eu vou ter uma combinação de problemas que é a baixa adoção. Legal, assinei a ferramenta para todo mundo, mas o time adotou muito pouco, seja por falta de vontade, falta de clareza ou de um OKR, né, que vá ao encontro do objetivo estratégico da empresa ou do quarter, e aí aquela ferramenta está ali ociosa ou aquela estratégia não está bem alinhada com o time. Ou às vezes veio top-down, agora a gente vai adicionar ferramenta X e todo mundo vai ter que usar. Então, eu vou definir isso, acelerar a produção de conteúdo, melhorar a conversão, otimizar a experiência, aprimorar a análise de dados.
Isso conectado com o estratégico da empresa, cascateado o KPI, o OKR de uma maneira clara, alinhado com os diferentes stakeholders da organização, desde se eu sou um head ou um líder, alinhado com os meus pares, ou com os stakeholders acima, ou até os externos, quando eu vou trabalhar com agência, ou coisas nesse sentido. E aí, o outro ponto aqui é definir os indicadores. Se eu já sei qual é o objetivo, eu vou conseguir medir isso de alguma forma. E que eu posso medir? A gente fala de profundidade de métricas, né? Amplitude, escala de métricas. Então, eu tenho eficiência e produtividade, qualidade e engajamento, impacto do ROI no custo e na eficiência. Então, vamos lá olhar um exemplo só. Tempo médio de criação de conteúdo. Quanto tempo o profissional leva para criar o material antes e depois da implementação de AI? Aqui eu estou falando de produtividade. Mas lembra que o relatório da Gartner traz que a produtividade não é uma métrica por si só que faz sentido? Entendendo que eu estou ajudando na produtividade, aonde eu consigo alocar de fato esse tempo? Como que eu consigo olhar agora? Legal, a gente está ganhando mais tempo. Esse material, qual que é o fim dele? É SEO? É mídia paga? É parceria estratégica com influenciadores? Alguma dessas coisas em conjunto, como é que isso está combinado, né? E aí depois eu posso ir para qualidade, engajamento, impacto no ROI e eficiência, que é onde todo CFO e CEO vai gostar de ver de fato, né? Que é legal, isso reduziu o custo por lead, isso reduziu o CPC, aumentou a taxa de conversão, reduziu o custo de aquisição geral, trouxe um ROAS mais significativo, ou vai impactar de alguma forma o LTV se a gente aplicar no fundo do funil, lá na etapa de CS, de Customer Experience, ou qualquer coisa do tipo. Então, identificando isso, o objetivo, claro, o indicador, eu posso partir para a estratégia, para a ferramenta, né, para todo o caminho necessário para levar. E o mais importante, pessoal, para terminar minha fala aqui e a gente seguir, o mais importante aqui é o time também comprar esse projeto. O time precisa comprar. Se não tiver adoção da equipe, e alinhamento com estratégia, não tem jogo. Esqueçam, pode ser a melhor plataforma do mundo, pode ser a melhor estratégia de AI do mundo. Se o time não comprar, não entender que é relevante e que isso faz ele gerar mais resultado, ou até que isso não vai substituí-lo, mas aumentar a escala da entrega dele, a gente não tem jogo. Tá bom? Bom, passando aqui, avançando, eu acredito que já vamos avançar para a Karina. Obrigado demais, eu sou o Gustavo Storck. Volto daqui a pouco para as perguntas. E no DCMoso a gente vai muito nessa linha de estratégia, tática, para a operação realmente funcionar com os líderes de marketing. Obrigado. Perfeito, Gustavo. Muito obrigada. Acho que você trouxe pontos aí essenciais aí para o nosso conteúdo. Vamos chamar então a Karina. Vou até pedir para a gente ver aqui. Tá tudo certinho aí para você compartilhar o seu conteúdo, Kari? Vamos lá? Tudo bem, gente, vamos lá? Obrigada, pessoal. Obrigada, viu, Gustavo, por essa masterclass aí super expressa. Obrigada, mas muito bom esse conteúdo, assim, da gente ter essa visão também de KPIs, né? De como que a gente prioriza. Eu acho que até do nosso lado, todo mundo que trabalha com marketing, quem falar que tem uma receita, o que sabe exatamente como que está trabalhando KPI e AI, a gente pode até suspeitar, porque está todo mundo experimentando nesse momento, né? Então, realmente traz muito insight aqui pra gente de como a gente pode trabalhar isso também. Gente, eu vou passar aqui também um pouco sobre o que que a HubSpot está fazendo em termos de AI para marketing, e o meu objetivo aqui é trazer visibilidade um pouco do que a gente está fazendo, né, em termos de produto, mas também o que a gente está experimentando no nosso time de marketing e dar visibilidade também para vocês, clientes, sei que tem muito cliente aqui assistindo a gente hoje, dar visibilidade do que é possível fazer com AI integrado na HubSpot ou na HubSpot, porque eu sei que tem muita novidade, né, tem muita ferramenta nova. Então, também é um espaço para a gente dar um pouco mais de visão para vocês do que existe de possibilidade, para quem de repente já usa HubSpot, aproveitar um pouco melhor também a licença, né? E também ter para quem de repente não usa, ter ideias de como que pode aplicar, seja com HubSpot ou com outras ferramentas também, né? Então, como a Hack falou, eu sou aqui a gerente de marketing da HubSpot para Field Marketing e Customer Marketing. Um desafio que a gente tem ouvido muito aqui do nosso lado dos clientes em pesquisa, mas lidando diretamente com os nossos prospects, é a questão de complexidade de operação, né? A gente sabe que marketing e vendas, né, operações de aquisição, historicamente sempre lidaram já com muitas ferramentas,
A gente tem um estudo que fala que o número médio de ferramentas que uma empresa média do Brasil utiliza aí é 15 ferramentas para marketing e vendas, isso sem contar ferramentas de AI, né? Então, vocês sabem muito bem, quem trabalha com marketing, com vendas, não sei se tem alguém de vendas aqui também, mas essa questão de operação mesmo, de dia a dia, de ter que transferir dados, né? Analisar dados de diferentes ferramentas, às vezes analisar informações que não estão necessariamente conectadas e integradas, isso é um desafio. E agora com AI, que você tem muitas ferramentas, tem muitas possibilidades de AI, de modelos para você utilizar na sua equipe, isso vira mais um desafio. E aí você tem toda essa questão de atribuição, né? A gente fez essa pesquisa que diz que 30% dos líderes ainda não conseguem atribuir resultados à AI. Eu e a Hack incluídas, a gente ainda não tem um modelo perfeito para analisar resultados de AI. Por enquanto, a gente está analisando muito métricas de produtividade, tentando mensurar ganho de tempo e ganho de performance em alguns outputs que a gente tem com AI, né? Então, em algumas campanhas que a gente tem. E outro dado que eu acho que é super interessante, que se aplica também, acho que a muitas empresas aqui do Brasil, me contem se vocês também têm esse desafio, é de integração entre sistemas, que não é um desafio específico de AI, né? Mas que AI traz mais essa complexidade também. Então, eu coloquei aqui essas três formas que a gente tem de ver o problema, né? Então, essa questão de integração, como que você incorpora AI nos fluxos de trabalho que você já tem, né? Sem você criar mais retrabalhos, mais processos repetitivos para sua equipe. Como que você faz com que esses modelos que a gente usa estejam integrados já ao que a sua equipe já utiliza, seja de forma nativa ou via API, enfim, tem vários formatos para isso. Outro ponto é a escala, né? Como que você prioriza os experimentos, porque a gente tem muita possibilidade de micro casos de uso, né? Como que você prioriza isso dentro da sua equipe e escala a partir dos aprendizados que você tem. Então, toda essa parte de documentação, de aprendizados, documentação de hipóteses e mensuração que a gente falou um pouco antes e que o Gustavo também trouxe. E a questão de tracking, que é de você realmente como que você transforma isso em dado mensurável para sua liderança, para você provar a necessidade de mais investimento em AI para sua liderança, para o seu CFO, por exemplo, para você provar que você precisa de mais licenças, mais recursos para você trabalhar também com AI. Agora eu vou passar um pouquinho sobre o que a gente está fazendo como HubSpot, né? No ano passado a gente lançou aí cerca de 200 funcionalidades novas de AI. A gente lançou os agentes do Breeze, que são muito focados aí em agentes para marketing, vendas e atendimento. Então a gente tem agentes para conteúdo, a gente tem agentes para redes sociais, para prospecção, para atendimento, e tem o Copilot também, que é a nossa AI nativa, que é ali você consegue acessar via chat conversacional, mas integrado, né, ao CRM e ao CMS. Não vou entrar em muito detalhe de todas as funcionalidades, porque tem muita coisa, mas de algumas que eu acredito que agreguem bastante valor aí para quem trabalha com estratégia de marketing e com conteúdo também, né? Então, o primeiro ponto que eu quero trazer é sobre fluxos de trabalho mais inteligentes, né? Como que a gente pode gastar menos tempo como estrategistas, né, como fazer a nossa equipe ser mais produtiva na execução quando a gente olha para a questão de workflows e de fluxos de trabalho. Porque a gente fala muito disso, né, a parte de workflows, criação de automações de marketing, criações de automações de vendas, tem muito de estratégia, tem muito de você pensar muito bem ali a sua segmentação, que tipo de automação que agrega mais valor para sua equipe de marketing, para sua equipe de vendas, mas na prática todo mundo sabe aí a ponta do iceberg e o trabalho que realmente está envolvido em você criar uma estratégia de automação, uma estratégia de nutrição e uma estratégia ali com o seu time de vendas de automação de pipeline, por exemplo, né? Então, você tem esse tempo de estratégia, mas na prática, mesmo que você tenha aí uma plataforma super robusta, um CRM super robusto, tem muito trabalho de execução, seja com o seu time ali de marketing e de vendas, ou se você tiver uma operação super complexa, você tem que ainda delegar isso para uma consultoria, né, para uma empresa de implementação. Então, a gente sabe que isso leva tempo. E aí eu queria trazer um pouco do que a gente tem trabalhado aqui. Eu vou trazer muito do que a gente está usando no nosso time de marketing. Depois vocês podem dar uma olhadinha em outras funcionalidades que a gente lançou. Mas uma das funcionalidades que a gente tem usado muito aqui é a funcionalidade de intenção do comprador, né? Que é basicamente a gente cruzar dados de demographics, firmographics, para o nosso ICP e cruzar com dados de intenção. Quem trabalha com automação de marketing sabe que todo esse processo de criar lista, criar segmentação, criar lead scoring,
É um processo muito interessante, muito gostoso ali do ponto de vista de estratégia, mas na hora de você executar, você realmente precisa prestar atenção em muito detalhe. Tem muito processo envolvido em criação de workflow, em criação de lista, cruzamento de informação ali de ICP, né? Então, número de funcionários, por exemplo, tecnologias usadas, localização, setor que você está querendo atuar, e cruzar isso com dados de comportamento. Geralmente esse trabalho ele é muito manual, né? Eu por experiência própria, no passado, costumava gastar ali algumas horas na semana criando lista, cruzando informação de dado de comportamento, dado de ICP. E o que a gente tem com essa funcionalidade nova, que é de intenção de comprador, é justamente essa possibilidade de você cruzar a informação de ICP com dados de comportamento. Então, a gente está conseguindo hoje em dia criar, né, por essa funcionalidade, a gente tem um filtro de informações ali de firmographics, que a gente chama, né? Então, número de funcionário, localização da empresa, as indústrias-alvos que a gente está querendo atacar e as tecnologias usadas. E a gente cruza isso com dados de comportamento automaticamente, né? A gente não precisa ficar manualmente criando lista para cruzar esses atributos. Então, a gente faz isso para cruzar, por exemplo, com informações de intenção, seja que a pessoa visitou uma página de preço, ou pediu uma demonstração específica, ou viu uma página determinado número de X de vezes que a gente considera que seja um critério ali para uma intenção de compra. Isso tudo é customizável, tá? Eu não vou entrar em detalhes do que a gente considerou como critérios de comportamento, mas isso a gente consegue criar, hoje em dia, views que mostram exatamente o número de empresas que a gente tem no nosso Total Addressable Market dentro desses critérios de intenção, né, de CP, com base em firmographics, e combinar isso com dados de comportamento, e criar um funil para isso automaticamente, né? Então, eu não preciso mais ficar criando isso manualmente. Isso a própria AI, eu seto os critérios lá, e a AI já traz essa view para mim, dessas empresas que estão potencialmente interessadas em comprar HubSpot de acordo com os critérios que eu estabeleci, né? E o mais interessante é que isso é tudo feito assim, é low code, né? Então é algo que a gente consegue trabalhar simplesmente com views que antes eu teria que construir manualmente. Então, na superfície, pode até parecer que não tem nada assim, que esse cruzamento não tem, não é algo super inovador, mas sim, gente, isso economiza muito tempo da nossa equipe em tempos ali da gente que setar os critérios e da própria HubSpot trazer essa view para a gente, cruzando esses dados de intenção sem que eu precise ficar manualmente criando essas listas, cruzando esses critérios diversos que a gente teria para poder mapear prospects, por exemplo, para nossa equipe de vendas. E aí, o mais interessante que eu acho também é que isso traz também, eles trazem essa view, traz pra gente essa possibilidade de você ver todas as empresas ou ver as empresas que estão só no seu CRM, que já estão dentro da sua base, ou que não estão no seu CRM e que poderiam ser, por exemplo, um caminho para o seu time de BDRs, para o seu time de prospecção ir atrás de alguns contatos-chave dessas empresas que estão cumprindo ali com seus requisitos de visitas e com seus requisitos de intenção ali com base em comportamento. Então, essa é uma das funcionalidades. Eu vou passar rapidinho aqui também pelos Assisted Workflows. Antigamente, a gente também tinha que setar todos os workflows, né, os fluxos de automação para uma nutrição, por exemplo, ou para um follow-up de um webinar, totalmente de forma manual, né? Então, criar todas as listas manualmente, criar todos os critérios ali de classificação, de ramificações manualmente. E hoje, ali com o Breeze, a gente já consegue ter como se fosse um prompt, onde a gente coloca exatamente o que a gente quer em termos de workflow. Então, eu quero fazer um fluxo de nutrição para essa lista aqui que estava no nosso webinar, por exemplo. E aí ele já me traz um rascunho exatamente com as listas que já estão, que a gente já tem criadas, com as propriedades que a gente já tem setadas ali na HubSpot. E sugere ali uma criação de um workflow para eu revisar. E aí, a partir daí, eu posso só fazer os ajustes que eu quiser em relação aos e-mails que eu quero colocar, quais são as etapas e as atividades que a gente vai colocar em cada um desses workflows. Vou passar um vídeo aqui também super rápido de como que isso funciona na prática, né? Então, você pode colocar o seu prompt e ele gera, então, um rascunho de acordo com o que você colocou. Claro que, da mesma forma como você trabalharia em um prompt em uma outra plataforma, você precisa ser o mais detalhado possível. E é muito importante que você tenha essas informações centralizadas, né? Já tenha essas informações limpas, vamos dizer assim, esses dados muito bem organizados dentro do seu CRM, dentro da HubSpot. Também lead scoring com AI, tradicionalmente, né? Então, o que a gente faria é realmente a gente criar alguns critérios ali manualmente,
selecionar quais são as páginas visitadas que a gente consideraria para um lead ser considerado qualificado, quais são os critérios e tudo mais. E agora a gente tem uma funcionalidade de pontuação de leads que ela é também, você pode começar com AI, né? E o que eu acho que é mais interessante é justamente porque existe um modelo que já sugere esse lead scoring com base no seu histórico ali do seu CRM. Então, se antes você precisava ter ali algumas hipóteses, o que é claro, ajuda muito, né? Você pegar todos os dados que você já tem nos seus reports para você criar esse lead scoring. Agora, com o lead scoring com base em AI, realmente você consegue ali, com base no nosso modelo de treinamento, o nosso modelo avalia, ó, com base no seu histórico de tal em tal período, com a sua taxa de fechamento, com a taxa de conversão de lead para SQL, SQL para oportunidade. Esses são alguns critérios que a gente indica, que o algoritmo indica, para que você possa fazer o seu lead scoring. E é claro que você pode revisar isso, alterar os critérios da maneira que você quiser, mas é super interessante já ter a possibilidade de ter esse lead scoring automático ali dentro da própria ferramenta. Bom, gente, eu vou encerrar já porque eu sei que meu tempo está acabando, a gente quer passar também pelos casos do Distrito e da Pareto, mas só para também quem de repente já usa HubSpot, já tem ou o Marketing Hub Pro ou o Enterprise, eu super recomendo que conheçam o Breeze Agent para redes sociais também, que é o nosso agente de redes sociais. Então, se você faz todo o agendamento de posts ali via HubSpot, né, para todos os canais, seja LinkedIn, Twitter, enfim, todos os canais de redes sociais, você hoje em dia tem uma possibilidade ali de você analisar os posts com maior propensão de sucesso. Então, ele pega todo o histórico ali dos seus posts dos canais que você já trabalha. E ele analisa essas informações para ver qual que é o tipo de post que tem mais taxa de sucesso, que tem mais engajamento, que tem mais interação. E você consegue ver isso na aba de Insights ali, para conseguir justamente trabalhar melhor, analisar melhor quais são os atributos de cada um dos seus posts que fazem com que ele tenha mais sucesso. E ele sugere ali, de acordo com quando você está agendando, né, os posts, ele já sugere alguns horários de publicação, por exemplo, de acordo com o seu histórico, o tipo de imagem que você pode utilizar, por exemplo, de acordo com o seu histórico ali de publicações no HubSpot. E por último, passo aqui pelo Content Remix. A gente sabe que times de conteúdos hoje em dia estão cada vez mais enxutos e que é um desafio a gente realmente transformar conteúdo para vários formatos, né? Fazer um artigo de blog virar uma landing page, virar um post. Então, esse também aqui para quem usa Marketing Hub e o Content Hub, aliás, super indico para que vocês conheçam. Nossa funcionalidade de repurposing de conteúdo. Então, que você pode transformar um áudio, um vídeo, um conteúdo em texto em uma landing page, em um anúncio para um formato específico que você queira. Então, esse é um pouco do que eu acho que é interessante também. A gente está testando muito para a criação de landing pages, então, assim, transcrição de conteúdo para landing page e para caso de sucesso. Então, a gente sobe todo o conteúdo ali na HubSpot e ele traz uma sugestão para a gente de conteúdo para blog ou para um case de sucesso ou até para uma landing page quando a gente vai fazer um assunto parecido. E é isso. Passei super rápido. Falei super rápido, mas que eu queria passar por algumas funcionalidades que eu acho que podem ser interessantes para quem já usa o HubSpot. E obrigada aqui pelo pessoal que engajou com a gente na enquete. Vou deixar aqui uma pergunta se alguém quiser conhecer mais. De repente já usa o HubSpot e quer falar com o time de Customer Success para conhecer mais. Ou de repente, às vezes, alguém que não usa, mas quer falar com o nosso time para entender um pouco mais as possibilidades. Com isso, passo a palavra para Letícia, que é gerente de marketing do distrito, para contar um pouquinho mais o que eles estão fazendo com AI, com o HubSpot, mas não só. Acho que são cases interessantes também para vocês. Oi, Lê. Oi, gente, tudo bem? Vou compartilhar minha tela aqui também. Apareceu aí para vocês? Bom, primeiro, acho que muito legal ver o trabalho do HubSpot. Acho que eu sabia de alguns desses pontos, a gente está testando alguns desses, mas, enfim, já apareceram várias ideias aqui na minha cabeça que a gente vai testar também. Então, um pouco sobre o distrito. O distrito hoje a gente se posiciona como uma empresa que implementa a inteligência artificial em outras empresas, e acho que é importante destacar que é a inteligência artificial no macro, assim, né? Então, essa parte da conexão entre os sistemas, da conexão entre as áreas, enfim, de uma coisa mais estratégica e menos operacional de áreas específicas, assim. Então, claro, isso esbarra, né, no operacional, mas acho que a ideia é focar nesses projetos maiores. Aqui, alguns desses dos nossos clientes.
Aqui eu vou trazer um pouco do distrito, né? Então a gente tem essa frente de IA, a gente tem uma frente de inovação, que ela anda com a gente há bons anos, e inteligência de mercado, que são os reports, acho que muitos de vocês já devem também ter esbarrado neles em algum momento. É legal que algumas das frentes elas se cruzam em algum momento, então, por exemplo, a gente tem uma plataforma de gestão de inovação que a gente está implementando AI agents, que elas também se cruzam com inteligência de mercado. Então, a ideia é dar uma amarrada em tudo isso. Então, aqui, de novo, alguns dos nossos produtos, né? Inovação aberta, venture capital, inteligência de mercado, inteligência artificial. Bom, e aí, para começar, eu vou fazer um gancho aqui com a nossa experiência com o HubSpot. Acho que o distrito ele existe ali 2018, 2019. A gente tinha um CRM nesse início, um outro CRM, né? E em 2021 a gente fez a migração para o HubSpot. Acho que foi um processo bem interessante para a gente. Acho que naquele momento, acho que, né, de 2021 para cá, acho que o time evoluiu infinitamente na questão do CRM. Acho que o HubSpot em si também evoluiu muito, com certeza, mas acho que a nossa mentalidade dos dados e de organização e de metodologia também evoluiu, e acho que cada vez mais a gente tem conseguido aproveitar melhor o que o CRM e o HubSpot tem a oferecer, assim, né? Acho que também não adianta muito a gente ter um CRM incrível e a gente não ter uma organização de um processo interno, senão a gente mesmo se atrapalha ali dentro. E acho que isso esbarra um pouco também na inteligência artificial, que eu vou falar um pouco daqui para frente. Aqui também está aqui algumas das funções do HubSpot, então a gente programa ali nas redes sociais, na função que a Karina mostrou. A gente usa muito as landing pages, os fluxos, relatórios, enfim. E aí, em 2024, ano passado, com esse boom da IA, a gente começou também a explorar um pouco a API do HubSpot. Isso dentro do marketing, tá? E aí, enfim, a gente tem criado já alguns fluxos, a gente estava testando alguma coisa de enriquecimento de base, e isso já fazendo a devolutiva ali para o HubSpot, para, enfim, a gente não perder o controle, né, dos dados. Então, não adiantava muito a gente enriquecer uma lista se isso, no final das contas, não era atualizado no nosso CRM. Bom, aqui então sobre como o distrito vem usando o IA, e aí eu coloquei que eu vou citar um pouco a automação simples também. Por que eu vou citar isso? Eu acho que com esse hype da IA, não vou dizer hype porque eu acho que vai acabar, porque eu acho que IA, enfim, tá aí, vai cada vez só crescer mesmo, mas tem um boom, né? Todo mundo só fala disso agora e tem essa coisa de se você não saber, você vai ficar para trás, enfim. Mas eu acho que uma coisa que vem antes disso é muitas equipes não sabem nem automatizar tarefas simples, né? E acho que quando você fala de IA, ali até trazendo um pouco do que o Gustavo mencionou, você precisa ter muita clareza do processo como um todo e de cada etapa, senão vira uma coisa rasa que o resultado vai sair mais ou menos e ainda você vai falar que saiu mais ou menos, assim. Então, é muito importante. E aqui, então, eu trouxe alguns pontos. Então, a gente tem automatizado a produção dos relatórios, dos reportes, boa parte do conteúdo que ele tem um layout padronizado, né? A gente faz com que esse fluxo é, é, leve o conteúdo novo para um layout padronizado de algumas páginas. Isso gerou, enfim, uma economia de tempo absurda. E aqui também trazendo um ponto é que aqui no distrito a gente se preocupa bastante com a qualidade, né? Então, vamos automatizar os reports, mas a gente não queria que eles ficassem com uma cara de mecânico, sendo que os nossos relatórios eles têm cara de trabalhado página a página mesmo. Então, a gente queria automatizar, mas tomando muito cuidado com isso e tentando chegar nesse equilíbrio entre qualidade. Outra coisa, a gente também fez a automatização da produção dos ads. Então, não só ads, mas peças, enfim, de artes, né, ali do design mesmo. Então, a gente define alguns templates. Então, por exemplo, a arte de speaker de evento, que sempre tem, milhares de speakers e sempre na última hora o speaker cancela e vai o analista do speaker e fica aquela confusão movendo o logo, né? Enfim, esse é o caos do time do design, dos designers. E a gente conseguiu automatizar isso, então a gente constrói uma planilha que
Normalmente essa planilha até já existe, né, de controle ali das pessoas, quem confirmou, quem não confirmou, e a gente automatiza tudo em lote e facilita, enfim, infinitamente a vida. O terceiro ponto é na tradução dos relatórios. Então, há algum tempo a gente vem fazendo esse movimento de fazer os reportes também terem versões em espanhol e inglês. É, e aí também caía num ponto, né? A gente fazia a tradução do texto, mas a gente tinha que basicamente diagramar todo o relatório de novo. Enfim, nisso coisas eram perdidas, então às vezes tinha uma revisão na versão em português e aí a gente tinha que fazer duplicado na versão em inglês também. Então, aqui mostrando também como a gente elencou quais temas a gente queria tentar facilitar a nossa vida, né? Era sempre porque atrapalhava a vida de alguém, no mínimo uma pessoa. Então, a tradução dos relatórios que a gente conseguiu, esse sim com IA, a gente faz a tradução no material já diagramado. Então, ele está diagramado bonitinho, a gente roda a IA e ela traduz os textos com uma qualidade bem boa até, assim, acho que não vou dizer que impecável, mas bem boa, e tudo isso já dentro da estrutura, né? Então, o que a gente levava, sei lá, dias, agora a gente leva 3 minutos, assim. Então, é bem bom mesmo. E aí, explorando um pouco mais, enfim, até um pouco que eu falei da API do HubSpot, né? Então, a gente criou um workflow com nodes de IA para enriquecimento de base, então, hipersegmentação da base, validação dos e-mails, criação de conteúdo personalizado, isso foi bem legal. Aí a gente já traz para uma carinha mais AI agent e menos ferramenta externa. Enfim, os outros eu vou mostrar, tem algumas coisas que eu trouxe. Então, aqui na automação das peças, então a gente precisa racionalizar um pouco o processo, né? Então a gente cria uma planilha e a planilha vai ter o nome que a gente vai nomear o arquivo depois, a variação do copy. Então a gente consegue variar o copy, variar a imagem o background, variar, enfim, tem vários tipos de variáveis, o CTA, enfim. E aí a gente planilha tudo isso bonitinho, a pessoa de copy revisa o copy na planilha mesmo, e a gente passa para o time de design uma planilha, em vez de um briefing em outro formato. E aí aqui do lado eu coloquei todas as imagens que essa planilha gerou. E aí, claro, de novo, prezando pela qualidade ali, a gente passa revisando, ver se o CTA não ficou em cima do mockup do computadorzinho, coisas assim, né? Mas, enfim, acho que uma produção de ads desse tamanho e do tamanho que ali o time de performance vai ficar realmente satisfeito, porque vai atingir todos os formatos que ele precisa, a gente conseguiu fazer de um jeito muito, muito, muito mais rápido. E aí sim, um pouco também, de novo, do que o Gustavo falou, agora é entender, metrificar isso em números, né? Tá, a gente fez tudo isso, mas o resultado é bom, porque também não adianta a gente ter feito se o CTA caiu, a conversão caiu, a ideia não é essa. Então a gente está nesse momento agora de tentar comprovar. Bom, aqui é um case de identidade visual, então, como a gente está se posicionando, né, como essa implementadora de IA, a gente fez um site apartado do site do distrito, chama aifactory.distrito.me, que é da nossa fábrica de inteligência artificial, de software mesmo. E aí a gente, enfim, começou a fazer a identidade visual disso, a gente queria uma coisa bem diferente, um cara moderna, enfim, mas acho que também a gente sabe o quanto é difícil a gente conseguir sustentar isso, né? Então, por exemplo, gostei dessa primeira imagem aqui, mas é muito difícil sustentar uma identidade visual que é baseada nessa imagem. Assim, eu não consigo criar essa imagem, a gente não tem budget para modelar isso 3D ou contratar alguém que modele, né? Enfim, então começa a chegar alguns pontos aqui e aí a gente começou a usar IA. Então a ideia era que a gente conseguisse criar esses modelinhos e assim, além de bonito, eles tinham que contar uma história, né? Por exemplo, aqui o primeiro ele tinha que falar alguma coisa sobre análise de sentimento. Então, enfim, é muito assim, né, veio pra gente falando assim, não, vamos colocar aqui uma imagem mesmo de, sei lá, uma pessoa feliz ou uma pessoa triste, e aí a gente ficou assim, tá, mas isso foge muito dessa identidade, né, dessa cara moderna, dessa cara tecnológica que a gente quer ter, e aí a gente tentou fazer isso com o IA, e a gente fez imagem por imagem, com um prompt bizarramente detalhado, enfim, e aí a gente só fez alguns ajustes depois por cima,
enfim, acho que chegou num resultado bem legal mesmo, que a gente ficou bem satisfeito. Enfim, essa então é um pouco da carinha do site, acho que também conversa um pouco com tudo. Tem um vídeo aqui, né? Esse background é um vídeo que a gente também fez com o IA, também foi aí um momento meio exploração. E aqui embaixo coloquei o site, caso vocês queiram dar uma fuçada lá de até onde a gente conseguiu chegar. Então, aqui coloquei um print do enriquecimento de base que eu comentei. Então, a ideia é que isso vai evoluindo aqui. Então, aqui tem até alguns nodes do HubSpot, porque eu preciso que ele bata essa lista com o meu contato no HubSpot. E aí eu coloquei assim, aqui essa pessoa já tem um LinkedIn cadastrado. Se a pessoa já tem um LinkedIn cadastrado, segue esse caminho. Se não, segue esse. Enfim, então a gente conseguiu fazer algumas coisas legais. E aqui no final, ele voltava para o HubSpot essa pessoa atualizada com os dados que, né, que tinham disponíveis e que eu defini que faziam sentido para a operação do distrito. Depois disso, esse print, enfim, é um pouco desatualizado, mas a gente incluiu alguns nodes de geração de conteúdo, então, com todo esse enriquecimento de base, eu conseguia gerar pelo menos algum rascunho. Acho que a gente hoje ainda não está confortável em gerar conteúdo exclusivamente com IA, mas só de gerar um rascunho para várias segmentações já facilita muito a nossa vida. Então, aqui sempre levando esse ponto da qualidade, né? E não só da eficiência ao máximo. E aqui, de novo, aqui é um outro estudo que a gente está testando, então é uma ideia de produzir um post do blog. Até tive que me aprofundar um pouco mais em como funcionava esse processo, então a coisa de palavra-chave secundária e entendimento de quão difícil tá aquela palavra para ser ranqueado, né? Enfim, e a gente está construindo esse blog aqui. A ideia é que ele poste direto no WordPress ou que ele passe algum tipo de validação antes. Enfim, a gente está fazendo esses testes, mas a ideia, de novo, é que facilite bastante a vida de pelo menos uma pessoa do time, assim. E aí, conselhos práticos, acho que é isso. Acho que é muito importante mapear quais processos vocês estão fazendo de um jeito, meu, que dá para melhorar, assim. Às vezes eu me pego fazendo um negócio e eu penso, meu, não é possível que não tenha um jeito mais inteligente de fazer isso que eu estou fazendo agora. E acho que esse é o alerta de que talvez isso possa ser realmente melhorado. E, enfim, entender então cada passo, né? Então, por exemplo, o exemplo do blog, o blog não estava muito na minha rotina, então eu não sei exatamente o passo a passo de fazer um post do blog no modelo ideal. Então, passei a entender quais eram esses passo a passo, quais eram as variáveis, para aí conseguir construir esse fluxo, né, numa ferramenta de no-code, mas acho que, enfim, mesmo a Karina deu vários exemplos aí que o HubSpot já pode apoiar a gente nisso. Bom, aí passo para você, Vinícius. Show, legal. Compartilhar minha tela aqui. Estão todo mundo vendo minha tela? Sim? Show. Pessoal, bom dia. É um prazer aqui tocar esse papo com vocês. A conversa, tipo, super de alto nível, assim. Eu queria sair já comentando o que cada um foi apresentando, assim. Fiquei super empolgado aqui escutando. Mas eu vou ser obrigado, pelo menos, comentar o do Gustavo, assim, porque, cara, a parte finalzinha que ele trouxe ali, que se a empresa não tiver comprada com a aplicação de IA, vai ser muito mais difícil qualquer aplicação de IA, trazer as ferramentas, ter tudo ali na empresa. Então, tipo, acho que um dos primeiros passos realmente, até de tudo que eu vou apresentar aqui, só vai funcionar se a empresa realmente tiver comprado com isso. Então, acho que é o primeiro passo aí para aplicação de IA em escala e a gente ficar à frente de tudo isso. Mas vamos começar então aqui. Então, eu sou o Vinícius Chacon, VP de Marketing da Pareto, e estou apresentando uma nova marca aqui também da TES, tá? Que a gente está lançando hoje, essa semana, no mercado. Então, que é da nossa IA, a gente está colocando uma marca própria para ela. Então, já vou trazer aqui algumas coisas referentes a ela. Muito brevemente aqui, a TES é uma IA, uma plataforma de IA criada pela Pareto, que é uma plataforma todas em um, né, all in one, de agentes de IA. Então, é para vocês criarem agentes de IA totalmente no code, integrando ali mais de 200 IAs num lugar só. Então, a gente teve ali reconhecimento como uma das líderes globais pelo G2, recebemos vários prêmios, temos baita avaliação ali na Trustpilot, Gartner, no G2 também,
temos clientes ali como a Reserva, Coinbase, Universal Music, Publicis, etc. Mas não vou tocar nisso aqui agora. Vamos começar já aqui falando um pouquinho, antes mesmo até de falar dos cases, né? Por que que a gente centralizou a operação de marketing na HubSpot? A Karina me perguntou isso, né? E aí a gente fez um papo esses dias e aí eu contei para ela, Karina, a gente aqui na Pareto, pelo menos eu na Pareto desde 2000, finalzinho de 2015, quando eu entrei, eu usei, tipo, um monte de ferramenta e a HubSpot foi disparado, tipo, a melhor, assim, que resolveu muito para nós aqui. A gente passou... Eu tinha até perguntado para ela se podia falar das outras, assim, mas a gente passou por RD Station, passou por Active Campaign, passou pelo Pipedrive, pelo MailChimp, ah, pela Salesforce, inclusive, a gente chegou a implementar Salesforce, passamos um ano implementando Salesforce e depois a gente migrou para HubSpot e implementamos a mesma coisa que a gente passou um ano implementando Salesforce, a gente levou menos de um mês para implementar na HubSpot. Então, implementação interna que a gente mesmo fez assim, e sério, tipo, se vocês estão procurando um lugar para conseguir integrar tudo num lugar só, assim, cara, a HubSpot é muito boa, porque ela facilita o processo. A gente tem o nosso time de serviço, de vendas e de marketing ali na HubSpot. Então, antes disso, a gente tinha planilha com a base de clientes, receita de cliente, tinha que ficar importando isso via Zapier, jogando para um lugar para outro. Aí os dados não atualizavam, aí quebrava o Zapier. Cara, era o caos, assim. Quando a gente tem simplesmente os relatórios, olha só, eu vou enviar um e-mail para os meus clientes que entraram desde tal ano, ou para os clientes que visitaram minha página, mas não assinaram. Cara, é muito mais fácil, assim, quando está tudo integrado num lugar só. Então, já deixo aí minha super recomendação, assim, a gente está super feliz com trabalhar com a HubSpot. Pessoal, eu separei aqui alguns cases, tá, que a gente vem aplicando em clientes nossos e aqui no nosso time. Então, tentei separar cases que são bem práticos, assim, para a gente, em termos de IA, tá? Então, vou apresentar para vocês um dos cases que a gente vai começar uma divulgação agora. O primeiro case aqui é da Reserva. A Reserva Mini está lançando a nova coleção dela, totalmente criada com IA, e a gente participou dessa criação. Então, só um exemplo aqui de um manequim que eles compraram, justamente para fazer todo o photoshooting para a coleção infantil deles, assim, sem precisar ter um monte de criança no estúdio, sem precisar ter todo o trabalho que tem gerir todas aquelas crianças, colocar o manequim ali, colocar a roupinha naquele manequim, gerar a imagem e gerar o vídeo. Então, só mostrando um exemplo de vídeo aqui gerado com IA. Então, tipo, isso aqui é recente. Se vocês entrarem no site da Reserva hoje, vocês já vão ver os vídeos e essas imagens aqui nessa nova coleção. E aqui são mais algumas imagens de crianças, todas elas geradas com IA. E a ideia é escalar isso aqui para todo o site. Então, esse aqui é um exemplo bem prático, assim, que já mostra o quanto que a gente consegue economizar um tempo gigantesco, assim, no mundo do varejo aqui usando IA, né? Outro exemplo, vou trazer um segundo case aqui também rapidinho, que a gente, assim como a Letícia, né, comentou, a gente entende que a IA permite com que a gente crie uma identidade para a marca totalmente única, assim, com muito mais facilidade, né? No caso dela, ela falou 3D, que realmente é super complexo. No nosso caso, a gente tem a nossa figura da Tess, que é sempre essa mulher aqui com cabelo azul curtinho, e a gente resolveu para cada nova versão a gente lançar uma nova imagem dela. Então, hoje a gente cria ali em alguns minutos as novas imagens, assim, e sempre que tem um lançamento a gente vai lá, cria uma imagem e lança com aquela imagem. Então, isso aqui seria impossível de fazer sem IA, então não é nem de quanto tempo economizaria, seria impossível, não teria como contratar modelos diferentes para fazer isso aqui. Então, a gente consegue fazer isso com IA desse jeito. E nessa nova marca que eu falei que a gente está lançando da Tese, né? A gente criou recentemente, algumas horas, toda a coleção de novos personagens que a gente vai utilizar com as imagens para dentro dos nossos materiais usando IA. Então, isso aqui se desdobra para o site, para a nova marca, para o blog, para e-mails, para o Instagram, para todos os canais nossos. E aí, tudo criando, variando prompts, testando prompts. Então, tudo isso aqui foi feito recentemente. Escrita de e-mails e teste multi-as. Isso aqui é um e-mailzinho que a gente, um dos e-mails que a gente lançou ali na HubSpot, né? E aí, tipo, o que eu trago de dicas, né, para esse caso de e-mails? Eu sei que, pelo que eu vi ali da pesquisa, tem muita gente já usando para construção de e-mails, para revisão, para essa parte de conteúdo, mas
para mim, uma das principais dicas é testar diferentes IAs. Porque se a gente escreve, às vezes, um texto, manda revisar, ou faz o trabalho ali, às vezes, com o chat GPT, fica com uma cara de chat GPT. A gente percebe, pô, isso aqui foi feito com IA, né? Então, tipo, a minha recomendação é ir lá e testar com o Gemini, ir lá e testar com o DeepSeek, com outras IAs, porque às vezes fica muito mais natural. Na nossa experiência aqui, qualquer texto que a gente vai fazer um uso final, a gente, na maioria das vezes, pega o Gemini. Tá? Porque fica muito mais natural a qualidade do texto, fica muito, pelo menos para o português. Eu não sei se fica em inglês mais natural para o inglês, mas para o português fica muito mais natural. Então, deixo como uma super recomendação testar, e especialmente ver o Gemini. A gente também faz o trabalho de revisão de gramática, e se dá para deixar o texto mais fluido, que acho que muita gente faz isso, né, antes de disparar o e-mail, para contar com o segundo revisor, que é a IA. A gente trabalha com sugestões de título para teste AB, de assunto de bem para teste AB, e aí daí a gente naturalmente roda ali na HubSpot esse teste AB, dispara ali os testes, e para o que tiver mais abertura a gente termina de disparar o restante no e-mail. E eu também sugiro o seguinte, que a gente faz muito aqui, de criar réguas completas de nutrição personalizada. A Karina mostrou um pouco ali do caso, mas, tipo, para mim o ponto principal é, quando a gente tem a IA, a gente pode escrever com muito mais facilidade e revisar os conteúdos com muito mais facilidade e segmentar também com mais facilidade. Então, hoje a gente cria, tipo, segmentações do nosso fluxo de nutrição de acordo ali com o perfil da pessoa. Um quarto caso aqui, último, que eu queria trazer para vocês, é algo que a gente está experimentando e está fazendo bastante sentido. O nosso CEO, Rica Barros, ele gravou conteúdos ali para a nossa universidade de IA, e a gente hoje tem transcrito ali os conteúdos com Deep Gram e usa OpenAI e Gemini para criar conteúdos e desdobrar isso em posts que ele depois vai usar ali no LinkedIn, ou às vezes no Instagram, mas tipo, para montar realmente carrosséis que sejam um resuminho e pílulas daquele conteúdo. Então, acho que tem N formas de fazer isso, mas o ponto central é realmente desdobrar conteúdos em diferentes formatos, para distribuir em diferentes canais, tipo, é fundamental, e aí ajuda muito nisso, assim. Então, eu recomendo explorar, e assim, de todas as formas isso, porque é um ganho de tempo gigantesco, tá? E aí, só para deixar tipo, os conselhos, né? Acho que o principal aqui, que foi como eu comentei no início, o Gustavo comentou, né? Cara, os líderes, top da empresa ali, o top-down, aí o bottom-up, né? Tem que estar comprados com a ideia de usar IA, que tipo, isso aí vai ajudar muito, assim, tipo, a implementação. Então, isso é super importante. Ter uma plataforma segura com múltiplas IAs, e aí, tipo, eu falo da Tesla, mas tem várias outras, assim, tipo, não vou nem fazer puxar sardinha pra gente, mas que tenha essa possibilidade dali de usar múltiplas IA, de criar gente para toda a equipe utilizar, para não deixar a equipe utilizando só um chat GPT, por exemplo, porque senão fica limitado só. Daqui a pouco o Grok está lançando uma novidade, o Claude está lançando uma novidade, e está preso, às vezes, numa só IA, né? Oferecer um bom curso para a equipe, treinamento para a equipe o tempo todo, e discutir recorrentemente com a equipe sobre formas de aperfeiçoar o dia a dia, o trabalho com IA, né? Então, tipo, discutir, ajudar as pessoas que estão ali, às vezes, travadas. Pô, tem uma tarefa, não sei como aperfeiçoar. Aí o outro já viu um case, viu, por exemplo, aí alguém já viu um case aqui nesse webinar mesmo, vai lá e traz uma sugestão de como aplicar IA naquele processo e ajuda o colega ali que está travado numa função totalmente manual que podia ser automatizado com IA. Então, para aperfeiçoar, facilitar ou mudar totalmente a forma de fazer um tipo de trabalho que está sendo feito manualmente hoje. Então, é isso, pessoal. Deixa aqui meu LinkedIn também, depois mande um oi lá no LinkedIn, vai ser um prazer falar com vocês. Para quem que eu passo agora? Obrigada demais, Vini. Obrigada, Letícia. Obrigada, Gustavo, por compartilharem aí as suas dicas, as suas recomendações, o teu conhecimento geral aí sobre a experiência que vocês estão tendo aí com as ferramentas de inteligência artificial, né? E como inteligência artificial tem ajudado os times de vocês. Eu vou abrir agora para perguntas, gente. Vou só mandar aqui uma perguntinha no nosso pool para saber, né, quem tiver interessado aí em saber um pouquinho mais de como utilizar as ferramentas da HubSpot, se vocês querem conversar com o nosso time, se vocês querem entender quem já é cliente, conversar com os times de sucesso para entender como aplicar o uso dessas ferramentas no dia a dia de vocês.
E eu vou passar para as perguntas que foram enviadas agora durante, né, o nosso evento aqui no nosso Q&A. Tá? Antes de passar, eu só queria avisar para vocês que tem vários recursos adicionais para ajudar vocês a entender o impacto da inteligência artificial dentro do marketing, para trabalhar com inteligência artificial de maneira mais eficiente, para entender como calcular o ROI de IA dentro da operação de vocês e vários outros guias que a gente deixou aqui nesse QR Code para vocês acessarem, dar uma olhadinha nos nossos materiais úteis. Agora, passando para o Q&A, gente, temos várias perguntas para várias pessoas aqui. Eu vou começar, então, com uma pergunta aqui do Eduardo Silva, que ele mandou uma pergunta aqui no Q&A para a gente. Ele perguntou assim: é possível fazer um lead scoring apenas com o número de WhatsApp do lead, ao invés de usar o e-mail? Então, Eduardo, eu acho que depende bastante de que fator você vai considerar para o seu lead scoring, tá? Apenas o número do WhatsApp, ele não vai conseguir te dar análises do e-mail, não vai conseguir te dar análises muito profundas. Ele não vai conseguir te dar, por exemplo, se o número de WhatsApp foi coletado dentro de um formulário da HubSpot. Tem algumas particularidades aí, né? A gente consegue pegar o cookie de navegação e ver visitas de página. A gente consegue ver os cliques em CTAs, a gente consegue ver algumas coisas nesse sentido, tá? Mas se esse contato ele for capturado diretamente no WhatsApp, a HubSpot não vai conseguir te mostrar esses dados dentro da ferramenta de lead scoring. Então, acho que isso limita aí um pouquinho da tua estratégia de lead scoring. Eu Beleza? posso adicionar aqui, é que você Claro. usar um número, se você pode usar a existência do número de WhatsApp como critério para o seu lead scoring, né? Então você pode assim, se ele tem um número de WhatsApp, e se você tiver uma integração com a HubSpot, né, já tiver o histórico ali de mensagens, você pode ter uma propriedade para isso, do tipo, se a conversa do WhatsApp é verdadeira, isso vira um critério para o seu lead scoring. Então, isso é uma coisa que você consegue fazer. E aí tem as limitações que a gente tem são essas que a Rack falou. Dependendo de onde você captou essa informação, se você já tem um formulário integrado ali na HubSpot, mas você consegue criar algumas propriedades para você mapear essa informação e aí colocar isso dentro dos seus critérios do lead scoring. Perfeito, perfeito. Tem uma segunda pergunta aqui, né? É do Vitor Henriques, que eu acho que essa é uma pergunta para todo mundo, tá, gente? Ele disse assim: sabemos que o cérebro de qualquer automação ou agente de inteligência artificial é crucial. Com o sucesso das novas LLMs no mercado, qual que é a melhor? A mais barata ou a mais estável? Para mim, Vitor, a melhor LLM é a que funciona melhor para você. Então, não importa se ela é mais barata, se ela é mais estável, é a que o seu time adota mais, é a que faz mais sentido para o seu negócio, é a que faz mais sentido para a tua empresa. Aqui na HubSpot a gente testa várias, então a gente testa Gemini, a gente testa ChatGPT, a gente testa os nossos agentes de conteúdo dentro da plataforma, a gente já testa o Claude, tem ferramentas que são melhores para tarefas específicas. Então, acho que, minha opinião, né, a melhor LLM do mercado é a que funciona melhor para a sua equipe. Quem quer adicionar? Acho que eu posso complementar depois. Olha, eu acredito que a gente tem muitas opções, né? É sempre uma loucura de escolher uma opção ou outra. Na minha visão, o ChatGPT é excelente para a maioria das coisas básicas que você vai fazer. Então, você não precisa ficar pensando em N LLMs. Eu sou super fã do Cloud, porque ele é a plataforma mais concisa, mais estruturada, ela é menos prolixa, menos marqueteira em muitas vezes, e ela é treinada com campo específico. Então, tudo que envolve Imagina o Cláudio como aquele jurista mais sério, mais organizado, mas que também é PhD em matemática e física. Esse é o Cláudio, sabe? O GPT é aquele cara legal que entende de vários assuntos e vai falar com você em vários tons diferentes. Então, na minha visão, a gente tem Gemini, tem Grok, tem tantas outras, mas o Cláudio, para mim, para coisas realmente relevantes e importantes, eu prefiro.
e o GPT para a maioria das ações. O Gemini, especificamente para análise de muito conteúdo, o que a gente chama de contexto muito grande, ou quando você precisa fazer o que a gente chama de análise multimodal, né? Que você quer analisar um vídeo, uma imagem, um PDF, algo nesse sentido. A precisão do Gemini para conteúdos muito grandes é muito boa. Mas se eu puder definir uma agora, como a Hack falou, eu vou dizer a minha preferida é o Cloud, especialmente o 3.7 que foi lançado ontem. Eu já testei bastante coisa aqui. Deixa Profissionais de eu... marketing de conteúdo, né? Vai lá, Vinícius. Não, vou até aproveitar aqui, acho que o Gustavo também trouxe já, estou bem em linha com ele ali. O que eu acho que vale sempre a gente diferenciar cara, tem um conteúdo que é mais criativo, eu quero, sei lá, pegar o e-mail e aperfeiçoar aquele e-mail, ter uma linguagem mais para uma publicação final. E aí, tipo, eu acho que hoje a gente olha esses vários testes, né? Ah, tal teste superou não sei o que em matemática, não sei o que. Tipo, isso acaba sendo outra visão. Então, tipo, acho que sempre vale pensar assim, cara, qual que vai ser a minha IA quando eu quiser fazer um texto bem escrito, que eu queira que pareça natural, que eu queira que, tipo, fique muito bom, e qual que vai ser a IA para fazer coisas de análise maiores, matemática, código, etc. Então, como eu disse, para mim, o Gemini, para mim, é uma das melhores nesse sentido de naturalidade, assim, mas eu acho que sempre vale estar experimentando, estar com acesso a múltiplas IAs ou alguma plataforma que entregue essas múltiplas IAs, porque senão, tipo, assina uma e daqui a pouco a gente fica sempre com aquele medo de estar para trás, né? O FOMO, de tipo, poxa, lançou o Grok 3, não sei o que, lançou não sei qual, eu tô com acesso, tô pagando num plano ali anual do ChatGPT, sabe? Então, tipo, pra pelo menos não ficar nessa sensação e estar o tempo todo utilizando essas IAs. Então, minha recomendação, assim. Gente, só complementando aqui, eu acho que testar para o seu uso é imprescindível, assim. Então, às vezes, sei lá, a gente testa aqui o mesmo e-mail, o mesmo briefing, em cada uma sai uma coisa bem diferente da outra, e aí acho que vai um pouco do tom de voz que você prefere, da sua marca, né? Enfim, e aprimorando o prompt simultaneamente em todas, porque eu acho que também é injusto quando você usa todas, cada um para um uso diferente, e fala que a fulana vai melhor, assim, a gente tá comparando coisas diferentes, né? Enfim. E, enfim, então acho que tem esse ponto. E eu vi até alguém comentando no chat se a gente já testou o Grok. E o Grok eu não testei, mas a gente testou o DeepSeek aqui no distrito, enfim, e ele foi surpreendente até, assim, de novo, não vou dizer que é melhor que nada, mas acho que me surpreendeu num teste, assim, acho que como ele é gratuito, valeria também o teste aí, principalmente agora que ele tá um pouco mais estável, né? Antes ele ficava caindo o tempo inteiro, mas agora já dá para testar um pouco melhor. Legal, legal. O Rafael Arevalo, ele mandou uma pergunta aqui para Karina. Karina, por favor, é possível analisar as características de bom desempenho dos posts, mas não sobre o histórico dos meus posts, e sim dos posts dos meus concorrentes? Com o HubSpot, não. Com o HubSpot o que a gente consegue fazer é a análise histórica dos seus posts, porque é isso que vai estar ali dentro do seu publicador, né? Então você tem acesso à gestão ali do seu calendário, mas isso está restrito ao histórico dos seus posts, não necessariamente ao da sua concorrência. Perfeito. A Karina Lima mandou uma pergunta aqui para o Vinícius. Vinícius, você disse que tem sentido o Gemini mais humanizado, né? Você testou criar e treinar agentes de IA específicos dentro do GPT? Então, basicamente o que ali na nossa plataforma, né, a gente também tem a possibilidade de criar agentes mais ou menos no estilo dos GPTs, né? A gente coloca ali um prompt, coloca o treino, e aí a gente faz também isso aí só com qualquer tipo de AI. Então, eu vou colocar isso para o Gemini, vou colocar isso para o GPT. Então, na prática ali, a gente experimenta criar os agentes com qualquer uma dessas IAs. E ainda assim, eu tenho sentido melhor com o Gemini, assim, tipo... é algo muito sutil e talvez seja até de gosto, né? Porque às vezes alguma pessoa gosta mais de um texto do que de outro. Então, tipo, pode ser simplesmente do meu gosto de texto, assim. Mas eu tenho uma percepção melhor ali
o Gemini nesse sentido. Eu acho que ele consegue sintetizar melhor, ele fica sem exagerar muito nos textos, porque a gente pega, às vezes, o GPT, ele cria um monte de adjetivo pro negócio que tipo, fica muito fantasioso, fica feio, assim, né? Então, que nem o Gustavo falou, fica meio aquele cara da galera, assim, tipo, não fica um negócio preciso, assim. Então, eu particularmente tenho feito isso. Obrigada, Vinícius. E aqui, acho que a última pergunta que a gente vai ter tempo hoje é da Evelyn. Eu acredito que também é para você, Vinícius, mas a gente pode complementar todo mundo junto se alguém quiser adicionar mais alguma coisa. Ela pergunta qual ferramenta foi utilizada para a criação dessas peças em escala. Boa. Cara, eu adoro IA para imagem. Eu tenho acompanhado ali, tipo, muito isso e tá sempre evoluindo muito rápido. O que que a gente usou? Ali foi tudo dentro da TES, mas como a gente usa, tipo, as diferentes IAs ali, então não são IAs próprias nossas. Vou falar das IAs que a gente tem usado. A melhor que a gente tem usado hoje é o Flux 1.1 Pro Ultra, tá? Tipo, é uma IA fantástica, ele gera a imagem até em 2K por 2K de tamanho. A qualidade, tipo, é muito acima das demais, assim. Mas até pouco tempo atrás a gente estava criando com o Ideogram, estava criando com o Recraft, estava criando com o Stable Diffusion, várias outras, assim, mas o Flux também está surpreendente. Então, não sei se foi justamente para essa direção a pergunta, se era realmente das peças ali que a gente apresentou, mas se for, para mim é isso, é usar essas IAs assim, sempre estar também com as melhores, né? Porque vai mudando muito rápido, assim. Eu lembro das imagens que a gente criava, cara, início de 2023, ali em 2023, cara, era tipo, saía as coisas tudo errado, assim, tipo, era muito ruim, assim, gerava um monte de imagem para conseguir tirar uma imagem que dava para aproveitar. Hoje, tipo, como é o caso da reserva, tipo, tem coisa que, se você não olha direitinho, você não consegue reconhecer o que que é real e o que que não é, sabe? Dá para criar coisas extremamente realistas e dá para criar coisas que são fantasiosas, mas tem um nível de realismo que parece 3D, então também não parece que foi feito com IA, né? Então, tem esses dois casos, assim. Tá. E assim como o caso do Gemini, do GPT e tal, cada IA de imagem, de vídeo, tem um humor, digamos assim, diferente. Então, por exemplo, se você vai lá e cria a imagem no Recraft, ele vai apresentar as imagens muito mais, ele é um negócio meio vintage, coisa assim. O Flux é de outra forma, Midjourney é de outra forma, Leonardo AI é mais fantasia. Então, tipo, depende também do objetivo que você quer criar, do estilo que você quer criar, vale a pena usar uma IA diferente para aquilo, porque ela tem um dataset diferente de treino, tem um estilo totalmente diferente, então isso varia bastante, assim. Obrigada, Vinícius. Então, eu queria agradecer a presença, a participação de todo mundo que dividiu aqui com a gente hoje. Muito obrigada, Gustavo. Muito obrigada, Letícia. Muito obrigada, Vinícius. Muito obrigada, Karina. Muito obrigada a todo mundo que ficou no chat aqui com a gente, fazendo as suas perguntas, interagindo com a gente até o final desse evento. Nós vamos compartilhar alguns materiais extras para vocês, alguns conteúdos extras. Após esse evento, a gravação do conteúdo também vai ficar disponível para todo mundo. Queria deixar aí aberto para quem quiser deixar suas palavras finais. Vamos encerrando por aqui. Muito obrigada a todo mundo. Obrigada, Bom, pessoal. Obrigada aqui aos nossos convidados, todo mundo que participou, acompanhou com a gente aqui. Sei que o tempo foi curto, então dúvidas, outras questões, não deixem de nos chamar no LinkedIn, mas espero que tenha sido útil aí para todo mundo. Obrigada, Vinícius, Gustavo, Lê, mais uma vez, Hack, e até a próxima, pessoal. obrigado Obrigada, demais. gente. Enorme estar com vocês. Muito bom. Parabéns pelos cases aí, Lê e Chacon. Realmente fantásticos. E vamos juntos aí. Convidar quem também quiser continuar essa conversa. Hoje às 15 no AI Market Summit. Estaremos lá. Logo às 19, Karina também. Deixar o link aqui para vocês acessarem. E valeu demais. Valeu, pessoal. Foi um prazer aí enorme estar com vocês também. E ficou aí pelo LinkedIn também, se querem puxar a conversa lá, vai ser um prazer trocar com vocês, assim. É isso. Abraço. Boa, gente. Obrigada também. Já estou aqui à disposição respondendo umas pessoas no LinkedIn sobre dúvidas que não deram tempo. Perfeito, pessoal. Obrigada a todo mundo. Tchau, tchau.